Fala galera, tudo em cima? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Hoje vamos dar continuidade ao assunto de integrais indefinidas. Vamos ver algumas propriedades, alguns teoremas, resolver muitos exercícios, mas aconselho, antes de você assistir essa aula, assistir a aula 1, que vai estar aparecendo no card em algum lugar na sua tela, beleza? Então, vamos aprender mais um pouquinho? Siga o mestre. Então vamos lá, pessoal, dar continuidade, ao nosso estudo de integral indefinida. Inicialmente eu vou apresentar aqui dois teoremas para vocês. Não vou prová-los, tá? Vou apenas enunciá-los para a gente usar na resolução de algumas questões, beleza? O primeiro teorema é muito simples, né? Integral de k vezes f de x dx. Onde esse k aqui, é apenas um número real. Tá? Então, quando eu tenho uma constante, a integral de uma constante multiplicada por uma função, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa constante aqui e colocar para fora da integral, ficando assim, constante que multiplica a integral da função f de x dx, beleza? E o segundo aqui, integral, da soma de duas funções. Estou fazendo para duas, mas a gente pode estender, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, enfim. Então, a integral da soma de funções é a mesma coisa do que a soma das integrais. Posso separar. Integral de f de x mais g de x dx. Vou separar como integral de f de x dx mais integral de g de x dx. Isso é bastante útil, porque a gente pode resolver algumas integrais mais facilmente. Então, por exemplo, integral de 2 vezes cosseno de x dx. Esse 2 é uma constante, então, por esse primeiro teorema aqui, eu vou colocar a constante fora da integral, ficando integral de cosseno de x dx. Então, você já percebe que a constante eu apenas repito e faço a integral do cosseno. Para encontrar a integral do cosseno é aquela história, Qual é a função que derivando dá cosseno? É justamente o seno de x, mais uma constante. Não podemos esquecer dessa constante, beleza? Só um detalhe, quem perdeu as aulas, a primeira aula, quem perdeu as aulas derivadas, vai aparecer no card aí uma playlist com as aulas anteriores, beleza? Então vamos lá, vou fazer um exemplo B aqui, Integral de... Vou colocar x terceira menos 3 elevado a x mais cosseno de x dx. Como eu falei para vocês, eu escrevi para duas funções aqui, mas a gente pode estender para mais, Então aqui eu posso separar assim, integral de x terceira dx, menos 3 vezes, então já vou colocar aqui, menos 3, que multiplica a integral de e elevado a x dx, mais, integral do cosseno de x dx. Então, eu tenho uma soma aqui de 3 funções, E aí eu separei em 3 integrais, Soma de 3 integrais. E aí é só a gente pensar um pouco, Qual é a integral de x terceira? Aí qual é a função que derivando da x terceira? Aí vai ser x à quarta sobre 4, tá? Mais constante. Precisa estar colocando essa constante? Não, porque essa integral vai dar uma constante, essa outra integral vai ter outra constante, essa integral vai ter outra constante. A soma de 3 constantes vai gerar uma outra constante. Então, ao invés de eu escrever uma constante para cada integral, eu vou escrever apenas uma constante para a soma das 3, beleza? Coloquei um mais aqui, só que não é mais não, é menos, Menos 3 vezes, a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E para finalizar, a integral do cosseno, Qual é a função que derivando dá o cosseno? Justamente o seno de x, Por que a integral do cosseno é o seno? Porque derivando, o seno vai encontrar o cosseno. E no final você soma com a constante. Tranquilo? Bem, pessoal, nem sempre é fácil a gente determinar integrais.
é tão direto assim, né? Então, com o passar das aulas, eu vou estar sempre escrevendo algumas integrais que a gente usa constantemente e não é tão simples de você determinar de cara. Então, vou escrever já aqui algumas que a gente vai sempre estar usando para facilitar nossas contas. Então, vamos lá. 1. Integral de uma constante, dx. Integral de uma constante é sempre a constante multiplicada por x mais uma constante C. Lembra que K e C são números reais, beleza? Vamos lá, uma segunda integral importante. Essa daqui a gente usa demais, ó, integral de x elevado a n dx. Então temos uma função potência aqui, né? A integral desse x elevado a n vai dar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais a constante, né? Esse n tem que ser um número racional e diferente de menos 1, tá? Então, só vale esse teorema aqui se o n for um número racional e diferente de menos 1, beleza? Ok, vamos lá. Outra integral importante, né, que a gente já vem fazendo, a integral de e elevado a x dx. A integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, mais a constante, não podemos esquecer. Um outro também bastante importante é a integral de 1 sobre x dx. Qual é a função que derivando da 1 sobre x? Você pode já dizer, professor, é ln de x mais a constante. Só que aí nesse caso a gente vai colocar módulo de x, ln do módulo de x. Tá? Pessoal, como é que a gente prova, né, essas integrais aí? É muito simples, é só você derivar o segundo membro. Se derivando o segundo membro resultar na função original aqui, você está comprovado, né? Então, pegando essa ideia, eu vou provar essa número 4 aqui para vocês, né? Onde a integral de 1 sobre x dx é igual a ln do módulo de x mais a constante. Veja que aqui é módulo de x, beleza? Para comprovar, é aquela historinha, né? Eu vou derivar essa função aqui e eu tenho que encontrar 1 sobre x, tá? Vou separar em dois casos. O primeiro caso, x maior do que zero. Quando x é maior do que zero, o módulo de x, por definição, é x, tá? Módulo de x é igual a x se x é maior do que zero. Então, basta eu derivar ln de x positivo mais a constante. Derivada de ln de x é o próprio 1 sobre x, né? Segue imediatamente pelas regras de derivadas. E a derivada da constante é zero. E aí, o outro caso que eu tenho que fazer é x menor do que zero. O módulo de x, quando x é menor do que zero, é o menos x. Então, nesse caso, eu tenho que calcular a derivada de ln de menos x. Derivada da constante, não preciso me preocupar, que é zero. A derivada de ln de menos x usa a regra da cadeia. Derivada da função de dentro, derivada de menos x é menos 1, multiplicada pela derivada da função de fora. Derivada do ln é 1 sobre o argumento. O argumento do ln aqui é o menos x. Então, comparando os sinais aí, menos com menos vai dar mais. Então, está comprovado que a derivada de ln do módulo de x é 1 sobre x. Beleza? Vamos pegar essas ideias aqui e vamos resolver alguns exemplos. Ó. Vou colocar até aqui em cima. Ó. Vê só, integral de 6 dx. 6 é constante, ó, se encaixa aqui, ó. Tá? Então, a integral da constante, você repete a constante, multiplica por x, tá? Mais uma constante real, c. Vamos lá, outro exemplo. Integral de menos 4. Menos 4 é constante. Então, a integral de menos 4 é menos 4x mais a constante. Beleza? E assim vai seguindo o baile. Eu vou apagar aqui esses exemplos, tá? É muito utilizado esse número 2 aqui, ó. Olha só, integral de x à sétima menos x à quarta mais 3x quadrado dx.
A gente vai usar os teoremas anteriores, esses aqui que eu acabei de escrever para facilitar nossas contas. Aqui eu posso separar, né, se você quiser, integral de x à sétima dx menos integral de x à quarta dx mais 3 vezes integral de x quadrado dx. Beleza? Fiz essa separação porque a gente pode aplicar esse teorema 2 aqui, Integral de x à sétima. Muito simples, soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Então, o integral de x à sétima é x à oitava sobre 8. Soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Menos integral de x à quarta vai ficar x à quinta sobre 5. Soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Mais 3 vezes integral de x quadrado, pela regra, vai ficar x terceira sobre 3. Aquela historinha, né? Soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Mais a constante. Para simplificar aqui, ficar mais elegante, cancela esse 3 com esse 3. E a resposta vai ser x à oitava sobre 8, menos x à quinta sobre 5, mais x terceira mais constante. Beleza? Show de bola. Fechou. Vamos lá, outros exemplos aqui, de forma bem direta. Utilizando o 3 e o 4 aqui, bem tranquilo, integral de 2 elevado a x menos 3 sobre x dx, né? Como é que vai ficar essa integral aí? Então, aqui vamos usar os teoremas, né, que a gente acabou de ver. Essa constante aqui eu vou colocar para fora. Integral de e elevado a x dx. Esse 3 também aqui é constante, eu vou colocar para fora, vai ficar menos 3. Integral de 1 sobre x dx. E aí, de forma bem direta, a gente repete a constante e faz integral de e elevado a x. Está aqui, é o próprio e elevado a x. Menos 3 vezes a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. E aí, para finalizar, soma com a constante. Beleza? Pega essas ideias aí, pega esses teoremas, tira print, né? Bem legal, para a gente resolver alguns exercícios. Vamos lá. Bem, pessoal, vamos fazer alguns exemplos, né? Utilizando os teoremas que a gente viu agora há pouco. Por exemplo, integral de 3x mais 5 dx. Aqui a gente pode separar, né? Isso aqui é uma constante, né? Vai ficar 3 vezes integral do x dx somado com a integral do 5 dx. Então, eu fiz uma separação para facilitar as contas. Vai ficar 3 vezes integral de x. A regra lá do expoente, né? Como o expoente aqui é 1, na integral você soma uma unidade no expoente, no caso vai dar 2, e divide pelo expoente, que é 2. Somado com a integral de 5, vai ser o 5x, somado com a constante. Você pode estar perguntando, professor, toda vez tem que ficar separando essas integrais e tal? A resposta é não, né? Para ser mais rápida a resolução, não precisa estar separando as integrais. Se você perceber que é mais fácil ficar separando as integrais, perfeito. Senão você vai aplicar direto. Por exemplo, integral x à sétima mais 2x à sexta menos 3x elevado a menos 4. Olha só, dx. E aqui, como eu falei para vocês, né, essa regra do expoente é muito usada. Então, vamos lá. Posso aplicar direto. Integral de x à sétima. Soma 1 no expoente dá 8. Divide pelo expoente. Então, integral de x à sétima diretamente é x oitava sobre 8. Mais, repete a constante que é 2 e faz a integral de x à sexta. Aplicando a regra lá, né, vai ficar x à sétima sobre 7. Soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Menos 3 que multiplica integral de x elevado a menos 4. Eu vou somar 1 no expoente, menos 4 somado com 1 dá menos 3. E vou dividir pelo expoente, que é o menos 3. E no final da história eu acrescento uma constante, beleza? Então aqui vai ficar x à oitava sobre 8, mais 2 sétimos de x a 7. Esse 3 dividido por 3 vai dar 1, e menos por menos vai dar mais. Então, mais x elevado a menos 3, mais a constante. Beleza? Muito simples. Só você usar os teoremas
bases que eu escrevi para vocês, dá para resolver um monte de questão. Então vamos lá, vamos fazer uma um pouquinho mais trabalhosa, né? Olha que bacana. Integral de raiz de x menos 1 sobre x à terceira dx. A regra é exatamente a mesma que a gente usou agora há pouco. Qual é a diferença? Porque aqui a gente vai trabalhar com expoentes fracionários e expoentes negativos, né? Então eu vou pegar essa função e escrever de uma maneira diferente. Primeira coisa, raiz quadrada de x, você tem que saber que é x elevado a 1 sobre 2. Menos 1 sobre x terceira, eu vou inverter a base. Toda vez que eu inverter a base, eu coloco o expoente. Aliás, eu troco o sinal do expoente, beleza? Então eu escrevi de uma forma mais fácil da gente aplicar a regrinha da potência na integração. Qual vai ser a ideia? A integral de x elevado a meio, você repete o x e soma uma unidade no expoente e divide por essa soma, beleza? Menos, integral de x elevado a menos 3, a regrinha continua, soma uma unidade no expoente e divide para o resultado dessa soma, mais a constante. E aí não tem segredo, aí você tem que saber fazer essas continhas aí, tá? 1 meio somado com 1 vai dar 3 meio sobre 3 meio, né? Menos x elevado a menos 3 mais 1 dá menos 2, dividido por menos 2, somado com a constante. Divisão de fração, né? Primeiro, isso aqui você pode transformar em raiz, né? Vai ficar raiz quadrada de x ao cubo, né? E aqui eu tenho que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Na divisão de fração, você repete a primeira, que é esse raiz quadrada de x ao cubo, e multiplica pelo inverso da segunda, no caso o 2 sobe e o 3 desce. Aqui eu vou comparar os sinais, menos com menos vai dar mais, vai ficar 1 meio, né? Tá aqui, e o expoente que é negativo, eu vou inverter a base para colocar o expoente positivo, mais a constante. Então, feita a integral indefinida. Beleza? Vou escrever mais outro exemplo aqui, integral 2x² menos raiz de x sobre x terceira. Olha que bacana. Menos 1 sobre raiz quarta de x terceira é mais 4 vezes e elevado a x dx. Integral, você não precisa se assustar, é só uma expressão grande, mas as regras são exatamente as mesmas. Um detalhe aqui que você vai ter que fazer, né, é separar isso aqui, 2x² sobre x terceira menos raiz de x sobre x terceira. Menos, eu vou repetir todo mundo, né? Pra gente começar a conta de forma igual aqui, tá? Tô repetindo todo mundo. Só fiz essa separação aqui, Mesmo denominadores, né? Para facilitar as contas. Bem, continuando aqui, vou simplificar aqui as frações, x² simplificando por x terceira. Olha que legal. Vai ficar assim, 2 sobre x. Beleza? Menos. Atenção, esse raiz de x vale x elevado a meio. Beleza? Que está dividindo por quem? Por x à terceira, tá? Na divisão de potência de mesma base, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Então, você tem que fazer essa subtração aí, meio menos 3. Isso aí vai dar menos 5 sobre 2, tá? Então, quando eu fizer essa operação, essa simplificação, vai dar x elevado a menos 5 sobre 2. Beleza? Menos, mesma coisa aqui, raiz quarta de x terceira. Né? Vou transformar isso aqui em expoente fracionário. Na realidade é 1 sobre essa raiz aqui, Transformando em expoente fracionário, fica x elevado a 3/4. Aí vou inverter a base
e vai ser trocado o sinal do expoente. Então, toda essa expressão aqui, na realidade, vai ser x elevado a menos 3/4. Beleza? E por último, mas não menos importante, repete mais 4e elevado a x dx. E aí é só aplicar as regrinhas que a gente já conhece, né? Ó, repete a constante, que é o 2. Integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x, a gente acabou de ver isso, né? Menos essa integral aqui, você soma uma unidade no expoente, ó, pega esse expoente, soma uma unidade. Essa soma aqui vai dar quanto? Vai dar menos 3/2, tá? Então, quando eu somar uma unidade no expoente, vai dar menos 3/2. E eu tenho que dividir pelo próprio expoente. Essa é a regra que a gente viu. Soma uma unidade no expoente e divide pelo expoente. Beleza? Mesma regra vai ser aqui agora. Ó. Soma uma unidade no expoente. Essa soma aí vai dar 1/4, beleza? Então vai ficar x elevado a 1/4 e divide pelo próprio expoente. Show? E por último, repete a constante que é 4. E a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x e soma com a constante. E aí, para finalizar, vamos dar só uma arrumadinha nessa grande expressão aqui, ó. 2ln do módulo de x. Vou comparar menos por menos, já vai dar mais aqui, né? Beleza. Comparei os sinais, vai dar mais. Esse expoente negativo, você vai inverter a base. Colocar o expoente positivo, vai ficar x elevado a 3/2, só que esse x elevado a 3/2 pode ser transformado em raiz. Então vai ficar raiz quadrada de x terceira, beleza? E o que é que eu vou fazer com esse 3/2? Lembra, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, o 2 sobe e o 3 desce. Show? Menos, é aquela história, né? Esse expoente fracionário transforma em raiz, vai ficar raiz quarta de x. E repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Na divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O 4 vai subir, 1 vai descer, não precisa colocar 1 no denominador, fica dessa forma. E repete mais 4e elevado a x mais a constante. E a gente termina essa integral linda e maravilhosa, indefinida. Show de bola? Concluímos mais uma aula. Espero ter contribuído um pouquinho aí nessa tua preparação, nesses teus estudos maravilhosos. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as nossas aulas. Beleza? Tamo junto e até a próxima.